Olá, pessoal. Vamos de leitura da Bíblia, Números 8, acendendo as lâmpadas. As lâmpadas do candelabro, elas sempre eram mantido acesa no pedestal até as suas corolas. Era tudo de ouro, a gente, já falou sobre isso. Então ela era acesa 24 horas. Havia um levita responsável por essas lâmpadas, por acender elas. E a limpeza, aqui no números 8 e 5, a limpeza e dedicação dos levitas, Eles lavavam com uma água da purificação as roupas, depois eles ofereciam um novilho e também depois tinha a oferta alçada, que se quer dizer a oferta voluntária, E aí eles eram consagrados e estavam aptos para exercer o trabalho de Deus. E depois também tinha aqui números 8, 9, a celebração da Páscoa. Então eles tinham um dia específico que eles todo ano eles comiam pão asmo, sem fermento, e ervas amargas, para eles lembrar de que Deus tirou eles lá do Egito. Isso era todo ano. E aí tinha alguns rituais a ser feito, Eles não podiam tocar em cadáver, então eles tinham que estar purificados, E para participar dessa celebração. Mas aí havia alguns levitas que talvez tivessem viajando, E aí talvez não pudesse celebrar esse dia, ou que eles tivessem tocado em mortos. Então eles perguntaram a Moisés, vou ler aqui no versículo 13. Mas o homem que estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será expirada do seu povo, porquanto não ofereceu oferta ao Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. Então é assim, se ele tem condições de fazer esse ritual, de estar, e ele não faz, ele vai ser expirado, ele vai ser tirado e ele vai levar o pecado dele. Então, é só nesse tipo de situação não poderia. Mas se caso ele também estivesse viajando, tal, mas mesmo assim ele não pudesse participar desse ritual, mesmo assim, aquele dia ele comeria pão asmo e as ervas amargas. Então tá, vamos lá então para Números 9, versículo 15. Israel é guiado por uma nuvem. No dia em que foi levado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem o cobria de noite, havia aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar em que a nuvem parava. Ali os filhos de Israel se acampavam. Então a gente vê aqui que eles eram protegidos à noite, por uma tocha de fogo, e durante o dia por uma nuvem. A ordem do Senhor, os filhos de Israel partiram, e a ordem do Senhor se acampavam por todos os dias. Então, quando a nuvem parava, eles acampavam. E quando a nuvem saía, eles saíam também. Eles eram guiados por uma nuvem. Então, tá. Eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias os filhos de Israel cumpriam
o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permanecia acampados e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficavam a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por um mês, quer por mais tempo que a nuvem tinha sobre o tabernáculo. O que a nuvem determinava, né? O quanto tempo. Enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas alçando-se ela, eles partiam. A ordem do Senhor se acampavam e a ordem do Senhor partiam, cumpriram o mandado do Senhor que eles lhe dera por intermédio de Moisés. Que maravilha, né? Eles eram guiados por uma nuvem e eles obedeciam. É isso aí. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.